Erasmo de Roterdã e a arte de criticar sem destruir. Imagine por um momento que você está numa reunião de trabalho. Aquele colega insuportável acabou de apresentar uma ideia completamente absurda, mas todos ao redor estão balançando a cabeça em aprovação. Você tem duas opções: ficar calado e assistir ao desastre, ou abrir a boca e virar o chato do escritório. Existe uma terceira via. Em 1511, um homem baixinho, calvo e de saúde frágil conseguiu criticar toda a sociedade de sua época: igreja, nobreza, intelectuais, comerciantes, e ainda assim ser respeitado por todos eles. Mais impressionante, ele fez isso através de piadas. Seu nome? Erasmo de Roterdã. E ele pode ter a resposta para um dos maiores dilemas de nossa era digital: como criticar sem cancelar, como discordar sem destruir. Hoje, quando um tweet pode acabar com uma carreira e uma opinião divergente pode custar amizades, precisamos urgentemente redescobrir a arte erasmiana de pensar criticamente sem virar inimigo de todos. Prepare-se para conhecer o maior troll intelectual da história e aprender como ele pode salvar suas relações em 2025. Para entender Erasmo, precisamos mergulhar na bagunça que era a Europa de 1500. Imagine viver numa época em que a Igreja Católica vendia literalmente a salvação da alma, sim, as famosas indulgências, onde reis declaravam guerra porque um primo distante tinha direito a meio-ducado, onde estudar significava decorar textos latinos que ninguém questionava há 1000 anos. Erasmo nasceu em 1466, filho ilegítimo de um padre, ironia que ele mesmo adorava mencionar. Órfão aos 13 anos, foi parar num mosteiro onde descobriu sua vocação: odiar hipocrisia. Mas aqui está o primeiro momento decisivo de sua vida. Ao invés de virar um revolucionário raivoso, ele escolheu uma arma muito mais poderosa: o humor inteligente. Em 1511, ele publica Elogio da Loucura, uma obra-prima de crítica social disfarçada de entretenimento. A premissa é genial. A própria loucura sobe no palco para fazer seu autoelogio. E através dessa personagem, Erasmo destrói sistematicamente cada pilar da sociedade de sua época. Escutem este trecho magistral. Os teólogos dizem estar fazendo teologia, mas na verdade fazem apenas acrobacias verbais com palavras que nem eles mesmos entendem. Discutem se Deus poderia ter se encarnado numa mulher, num diabo, num asno, numa abóbora ou numa pedra. E se fosse numa abóbora, como ela teria pregado, feito milagres e sido crucificada? Percebem a genialidade. Ele não está atacando a fé. Está expondo o absurdo de debates teológicos desconectados da realidade humana. É crítica demolidora, embrulhada em papel de presente cômico. Ito, o dilema existencial de um humanista. Mas aqui chegamos ao grande dilema existencial de Erasmo. Um dilema que ressoa profundamente conosco hoje. Em 1517, Martinho Lutero clava suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O mundo cristão se divide. De um lado, católicos ortodoxos, do outro, protestantes revolucionários. E Erasmo? Erasmo fica no meio, sendo bombardeado pelos dois lados. Lutero o pressiona. Erasmo, você critica a igreja há anos. Junte-se a nós na reforma. A Igreja Católica sussurra: Erasmo, você é nosso filho, nosso grande intelectual. Condene esses hereges. E aqui vemos o momento mais humano e mais corajoso de Erasmo. Numa carta a um amigo, ele escreve: não tenho estômago para ser mártir. Prefiro seguir o meio termo, quando isso serve melhor à tranquilidade cristã. Covardia? Muitos pensaram assim. Mas estava nascendo ali algo revolucionário. A ideia de que é possível e necessário manter uma posição crítica sem abraçar extremismos. Erasmo intuiu algo que só agora a neurociência confirma. Nossos cérebros estão programados para a polarização, mas podemos educá-los para a nuance. Dumeritá, a filosofia erasmiana das relações humanas. O gênio de Erasmo não estava apenas na crítica, mas na forma como ele navegava relações humanas complexas. Vejam como ele lidava com adversários intelectuais. Quando o feroz teólogo conservador Edward Lee o atacou publicamente,
Erasmo poderia ter respondido com fúria acadêmica, padrão da época. Ao invés disso, ele escreve uma carta aberta, que é uma aula de comunicação não violenta 500 anos antes de Marshall Rosenberg. Estimado Edward, vejo que você se preocupa genuinamente com a pureza da fé. Compartilho dessa preocupação. Talvez nossas diferenças sejam menos sobre o objetivo e mais sobre o método. Percebem a estratégia? Primeiro, reconhecer a humanidade do oponente. Segundo, encontrar terreno comum. Terceiro, reposicionar o conflito como diferença metodológica, não essencial. Com Lutero mesmo discordando teologicamente, Erasmo mantém correspondência respeitosa até o fim da vida. Numa época em que divergência significava guerra, ele demonstra que é possível manter relações civilizadas mesmo em meio a discordâncias profundas. Agora, transportemos Erasmo para 2025. Imaginem-no scrollando seu feed do Instagram, vendo influenciadores vendendo cursos de mindset milionário, enquanto promovem pirâmides financeiras. Vendo políticos fazendo promessas eleitorais que desafiam as leis da física. Vendo especialistas em tudo dando conselhos sobre assuntos que descobriram ontem no Google. Como o Erasmo de hoje reagiria? Certamente não com threads revoltadas no Twitter. Provavelmente criaria um podcast chamado Elogio da Influência, onde, através de humor inteligente, exporia os absurdos de nossa era digital. Mas o mais importante, ele nos daria ferramentas práticas para lidar com um mundo polarizado. Vejam como aplicar o método erasmiano hoje. Primeira ferramenta: a pergunta socrática, temperada com humor. Ao invés de "você está completamente errado", trai: "essa é uma perspectiva interessante. Me ajuda a entender como você chegou a essa conclusão." Adicionem um emoji sorridente. É o equivalente moderno da ironia erasmiana. Segunda ferramenta: o espelho crítico. Antes de criticar outros, Erasmo sempre se incluía na análise. Nós, intelectuais, também temos nossas loucuras. Traduzindo para 2025, eu também já caí nessa pegadinha. Isso desarma defensividade e cria conexão. Terceira ferramenta: a crítica construtiva disfarçada. Erasmo nunca atacava frontalmente, sempre oferecia alternativas melhores. Hoje seria, ao invés de "essa fonte é fake news", tentem, encontrei uma fonte adicional que complementa essa informação. E compartilhem algo mais confiável. O caso prático: Erasmo versus a cultura do cancelamento. Imaginem esta situação real de 2025. Um colega de trabalho compartilha uma opinião política polêmica no grupo do WhatsApp. Metade do grupo se revolta, a outra metade concorda fervorosamente. O ambiente fica tenso, as pessoas começam a se evitar no corredor. A resposta erasmiana não seria nem concordar nem atacar, mas aplicar o que ele chamava de via média. Pessoal, percebo que tocamos num tema que desperta paixões fortes. Que tal explorarmos por que ele gera reações tão intensas? O que cada perspectiva está tentando proteger ou promover? Isso não é neutralidade covarde, é inteligência emocional aplicada. Erasmo entendeu que mudança real acontece quando pessoas se sentem ouvidas, não quando se sentem atacadas. Taco as lições profundas para relações humanas. O que Erasmo realmente nos ensina sobre relações humanas complexas? 3 insights profundos. Primeiro, toda pessoa tem uma lógica interna, por mais estranha que pareça. Nosso trabalho não é julgar essa lógica, mas compreendê-la. Erasmo fazia isso magnificamente. Ele entendia a psicologia por trás das loucuras humanas. Segundo, crítica eficaz requer dose de autocrítica. Erasmo sempre se incluía entre os loucos que criticava. Isso não só demonstrava humildade, como criava identificação com o leitor. Em 2025, isso significa reconhecer nossas próprias inconsistências antes de apontar as dos outros. Terceiro, o objetivo da crítica não deveria ser destruir, mas iluminar. Erasmo queria que as pessoas vissem seus absurdos e rissem.
inclusive de si mesmas. Riso gera reflexão muito mais do que raiva. A relevância urgente para nossos tempos. Vivemos numa época em que algoritmos nos empurram para bolhas de confirmação, onde discordar virou sinônimo de desrespeitar, onde crítica é confundida com ódio. Erasmo nos oferece uma alternativa urgente, a possibilidade de exercer pensamento crítico, mantendo laços humanos. Ele provou que é possível ser intelectualmente honesto sem ser emocionalmente destrutivo, que podemos questionar ideias sem atacar pessoas, que o humor inteligente desarma mais eficazmente que argumentos furiosos. Erasmo morreu em 1536, sozinho em Basel, longe da Holanda natal. Católicos o consideravam liberal demais, protestantes conservador demais. Mas aqui está a ironia final. Justamente por não se adequar a nenhum extremo, suas ideias sobreviveram a ambos. Hoje, quando parece que perdemos a arte da discordância civilizada, Erasmo nos sussurra através dos séculos. A sabedoria está em não ter certezas absolutas sobre tudo, mas em manter sempre ativa a capacidade de questionar, inclusive a si mesmo. Sua grande lição? Que podemos ser críticos ferozes e ainda assim humanos compassivos. Que a verdadeira força intelectual não está em destruir oponentes, mas em construir pontes de entendimento. Que o riso inteligente transforma mais que a indignação cega. Em 2025, num mundo que escolhe lados ao invés de buscar verdades, Erasmo nos desafia. Será que temos coragem suficiente para ficar no meio? Para questionar nossa própria tribo? Para rir de nossas certezas? A próxima vez que você se deparar com uma opinião que o irrita profundamente, lembre-se do baixinho calvo de Roterdã. Respire fundo, encontre o humor na situação e pergunte: o que Erasmo faria? Talvez assim redescubramos a arte perdida de criticar sem destruir. E quem sabe, no processo, nos tornemos um pouco mais sábios, um pouco mais humanos, um pouco mais capazes de conviver com nossas diferenças. Porque, no final das contas, essa pode ser a maior loucura de todas. Acreditar que podemos ter um mundo onde pessoas pensam diferente e ainda assim se respeitam. O que vocês acham? Estão dispostos a experimentar um pouco de loucura erasmiana?